Tem gente que não sabe enxergar nem se tiver de dourado na frente. Quando a pessoa é amante, a gente acolhe do mesmo jeito. Mas o que acontece? Você vai perguntar sobre como é o relacionamento. Por quê? Porque você vai perguntar porque eles têm uma relação. E você tá ali para orientar a pessoa. Aí o que você vai ver? O amor dos dois, o carinho dos dois. Não, nem faz sentido perguntar de traição nesse caso. Você vai jogar e você vai ver o seguinte: quais são as intenções dessa pessoa com a sua consulente? Aí você vê o seguinte, ó. Olha, eu vejo aqui que ele gosta muito de ti, mas dá para ver também que ele gosta da casa, gosta da família, gosta de tudo, dos filhos. Ele não tem a pretensão de ficar solteiro para vir inteiramente com você. Quem aqui tem tempo de atendimento sabe que muitas vezes as amantes dizem assim: eu nem quero que ele venha morar comigo, tá ótimo do jeito que tá, entendeu? Eu não quero. Quem vai cuidar da cueca suja dele é a esposa, eu só quero o melhor. Aí eu falei: pois é, então já que você é uma pessoa que prefere o filé mignon, não quer saber, né, do tutano, então o que acontece? Vamos trazer a vida aqui para você lidar com o filé mignon. Mas lembre-se que mesmo o filé mignon, se não é bem temperado, fica sem gosto. Ou seja, a gente olha para a pessoa que vier. A gente entende que aquilo é a dor. A gente entende que ela quer saber do sofrimento. A gente entende que ela está se sentindo traída. A gente sente que a pessoa está se sentindo fragilizada. Seja oficial, seja amante. E vale para homens também, tá? Seja para homens, seja para o amante, aliás, a amante e... Oh, meu Deus, até me confundi. O que acontece? A gente vê que a pessoa está sofrendo. Só que se você visse um cachorrinho na rua, o cachorrinho está com a patinha quebrada, e você se internece pelo cachorrinho, o cachorrinho te pede ajuda com a patinha dele quebrada. Você faz assim na patinha dele? Não faz. Né? Você não faz isso. O que você vai fazer? Você vai tentar tratar a perninha do cachorro. A mesma coisa. O teu consulente virou e perguntou de traição. O que acontece? Ele está com a patinha quebrada. E você jogar sobre traição é piorar a patinha quebrada. Você vai piorar a condição da pessoa. Quando você abre o seu tarô para fazer qualquer coisa que não seja luminosa, que não seja boa, de verdade, genuinamente boa, você está levando uma pessoa para o precipício. E acredite, você não tem controle sobre o que a pessoa vai fazer com aquele atendimento. Se você diz assim, é verdade, olha... Tô vendo aqui, essa carta me diz aqui, né, que ele tá todo final de semana usando o seu edredom que você comprou caríssimo na M. Martin, entendeu? Com ela, eu vejo aqui que ele ainda chama ela com o mesmo apelido que ele te chama. Se você faz isso com uma pessoa centrada, uma pessoa com a cabeça no lugar, a pessoa já sai perturbada. Machucada, ferida, desvalorizada, desmerecida. A pessoa já sai de lá, ó, sem chão. Tu não tem ideia do que acontece se a pessoa não é centrada ou minimamente ajuizada. Ela é capaz de fazer um ato de loucura. Que ato de loucura? Ela pode se machucar, ela pode machucar a pessoa, ela pode machucar alguém, se machucar, se prejudicar, ela pode ter um treco, ela pode parar no hospital, ela pode se jogar da ponte. Você não tem como dizer para uma pessoa em uma hora, a pessoa perguntou, mas aquilo ela tá pedindo para sofrer. Ouça a dor do outro. O outro precisa de remédio, não de mais veneno. Então é por isso, gente. A nossa postura é literalmente a de salvar as pessoas, não a de levá-las para empurrar o precipício. Exatamente, Nuna que foi brilhante, pode até ter um acidente enquanto ela dirige e chora no caminho.
Exatamente. Atropela alguém. Então, meus queridos, o que que eu digo? A gente tem que olhar o casamento. Então, por exemplo, vou dar uma situação bem prática. Você está jogando, sua consulente perguntou sobre isso. Você deve investigar os pensamentos do marido. Nossa, prof, isso não é vida alheia, não, é o casamento. Vida alheia é quando você pergunta o seguinte, por exemplo, você tem um chefe, você quer saber se o chefe tá feliz com a esposa. Aí você pergunta, o que tem a ver a esposa? Aí, não, só quero saber, porque aí se ele tiver, quanto mais feliz ele tá, melhor ele é no trabalho, mais ele vai me dar dinheiro, por exemplo. Aí isso é saber da vida alheia, não interessa nada outro. Agora é o marido, é a vida dela. Aí você joga. Beleza, o marido. Olha, eu vejo que você está constantemente nos pensamentos dele, ele tem ficado preocupado se você sabe, se você não sabe dessa situação que ele está vivendo. Ele provavelmente está muito aflito. Aí você pergunta: existe um espaço de diálogo? Como a minha consulente pode lidar com essa situação? Como ela pode resgatar o casamento? Uma vez eu estava jogando, né? E era um casal que eles estavam vivendo juntos e tudo mais. E o problema no trabalho, eles trabalhavam juntos, no trabalho deles, o estresse no trabalho fazia com que eles não quisessem ficar juntos no horário deles de curtir o casal. Falei, olha, aí eu joguei, e aí, deve continuar com o marido trabalhando na empresa? Não deve. Eu falei assim, olha, o jogo aponta o seguinte, que você vai ter que fazer uma escolha. Trabalhar com seu marido ou trabalhar com o seu sócio ou morar com o seu marido. Não vai dar para as duas coisas, porque vocês não estão sabendo trabalhar juntos. Uma hora ele vai ser só seu sócio, ou uma hora ele vai ser só o seu marido. Ou os dois vai colapsar. Aí ela falou assim, eu prefiro salvar meu casamento. Falei, então vamos olhar o casamento. E aí joguei para ver como ela poderia fazer a transição da empresa. Aí um vendeu a parte, sei lá, como eles fizeram, mas eles decidiram ficar só com o casamento. Então, o que acontece? O teu trabalho, numa consulta em que a pessoa pergunta sobre traição, é, primeiro, ver o casamento. 2, ver o parceiro. O que tá faltando nesse parceiro? Por que ele não tá buscando? Sabe outra coisa? Por exemplo, tá aqui, tem o João e a Maria. Eu jogo para Maria. Maria veio fazer uma consulta. Meu marido tá me traindo. A gente não fala de traições. Lembra, Maria? Aí você, a Maria tá, mas é o seguinte, eu tô achando que meu marido tá traindo. Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui como é que tá teu casamento. Maria, olha, eu vejo um afastamento, frieza, vejo dificuldade de diálogo, vejo uma distância muito grande. Aí falei, beleza, tarô, como eles podem se comunicar, criar um espaço de comunicação? Aí eu falei o seguinte, olha, você vai chamar ele para sair para o primeiro lugar que vocês iam antes de vocês casarem, como que era para fluir tudo isso, para tudo isso correr bem. Então você vai criar um momento em que você vai trazer para ele as memórias. Ah, beleza. Aí a consulente insistente, mas ele tá com outra. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu vejo para você tudo o que você quiser do seu marido. Mas se você não tem o trabalho de conversar, se você não fizer o trabalho de conversar com seu marido para salvar o seu casamento, você sabendo se ele tá com outra agora ou não, você vai perder o seu marido. O que você quer? Vamos salvar o casamento? Agora tem gente mal intencionada, tá? Tem gente que vira para você e pergunta assim, se você me disser que ele tá me traindo, vai ser ótimo, porque eu já vou, resolvo tudo e ganho tudo levo o dinheiro dele. Olha como as pessoas chegam a um grau de loucura. E você vai entrar, você vai querer parar na polícia depois? Ai, foi um crime passional. A fulana matou o Beltrano. Por quê? Porque ela descobriu que ele estava traindo ela. Ai, mas como isso? Nunca é um homem maravilhoso, porque todo mundo vai dizer isso. Ah, não, foi a taróloga tal, você. Lá você pra polícia, pra explicar. Você não vai querer isso pra sua carreira, né? Então, gente, é a dura realidade. Qual que é o problema? As pessoas querem saber do tarólogo se o tarólogo pode dizer se alguém está traindo ou não. Quem foi que disse? Você vai no cabeleireiro para perguntar se o teu marido está te traindo? Você vai no médico para perguntar se o teu marido tem uma amante? Você vai na polícia para perguntar se o teu marido tem amante? Por que você vai na taróloga fazer isso?
Ah, é porque o tarólogo vê tudo. Sim, até o tarólogo tem que ter limites, sabe? Então, assim, o que que acontece? Fizeram tanto isso que a nossa profissão ficou manchada de vergonha e de sangue, tá? Não se iludam. Nossa profissão sofre e sofrerá por muito tempo ainda os efeitos desse comportamento. Quer um exemplo básico? Ninguém quer ser o tarólogo que adivinha futuro. A gente só quer ler para poder fazer autoconhecimento. Porque ninguém quer fazer isso. Porque, claro, isso é uma resma que resvalou em cima da gente todo. E a gente não pode oracular, ler futuro, porque as pessoas associam a gente com esse tipo de coisa. Simples. Então a gente já paga com juros e correção monetária esse comportamento. A gente já paga. Aí cabe a nós mostrar que a gente pode fazer diferente. Meus queridos, se você olhar o casamento, se você olhar a relação, sabe uma coisa que uma vez eu tive que ver e recomendo que vocês também investiguem? Quando você tá, por exemplo, num atendimento, aí a pessoa vai vir assim, né? Fala, ok, mas como eu resolvo isso? Eu quero salvar o meu casamento. Isso é uma coisa importante. Você tem que perguntar para a pessoa se ela quer salvar o casamento, se ela ainda gosta do fulano. Uma vez eu olhei e falei assim: como tá a vida sexual de vocês? Aí a pessoa fala assim: não, a gente tem uma vida boa. Aí você vai fazer o quê? Gente, porque em geral, tá? Tem N motivos, mas em geral você procura uma pessoa que te dá o que você não tá tendo em casa. Essa é a regra básica, né? Então, assim, a regra básica é o seguinte: beleza, não tá tendo, foi buscar fora. Ok. Existem N pontos para entender isso, mas eu tô pegando um exemplo, tá? Porque nem todo mundo trai pelos mesmos motivos, tá? Já peguei consulente que queria trair só para trair de volta, porque pegou o marido traindo, aí agora ela estava procurando trair. Aí ela se apaixonou pelo amante, aí estava complicada, porque lá eu gosto do meu marido, mas agora eu me apaixonei pelo amante, aí eu fui arranjar essa sarna para me coçar, e agora eu gosto de dois homens, eu não sei como lidar. Para você não surtar, o que você vai fazer? Já peguei esses casos. O que acontece? Você diz o seguinte, olha, tá bom, vamos então investigar a sua vida sexual. Porque qual é a diferença entre você ter um marido e um amigo? Teoricamente, que com o marido você vai pra cama. E o amigo não, né? Ok, tô uns 100 anos atrasado nessa definição, mas dependendo, é meio que assim, né? Os amigos, em geral, a gente não vai pra cama. E aí, o que acontece? Você tá vivendo essa experiência, lá você fala pra pessoa, ok, como tá a relação de vocês, sexual? A pessoa fala, não, ok, tá ótima. Tá bom, não se enganem. Você joga, né? Você vira e fala o seguinte, ó, como está a vida sexual da fulana para ela? Aí você vê, ela já disse, você olha lá, tá tudo ótimo. Como está a vida do casal para o marido ou para a esposa, para o outro? E aí você vê que a pessoa está insatisfeita. Aí você diz assim para fulano, fulano, você já parou para perceber, para pensar se o seu esposo ou a sua esposa está satisfeito com a sua vida, com a vida sexual que vocês estão levando? Aí a pessoa diz assim: "Nossa, mas ele nunca me falou nada". Aí você olha lá e felicidade. A pessoa está completamente insatisfeita. Tua consulente nunca percebeu. Tua consulente nunca percebeu isso. Mas como assim? Eu já tive consulente que dizia assim: "Nossa, mas aquilo tudo é fake?" E era. Falei assim: atenção, você está num teatro. A pessoa está insatisfeita. Foi conversar com o marido. Aí o marido desabou. Falou: olha, estou fingindo orgasmo. Gente, olha o grau. E ela não parou para perceber o marido, ou não parou para perceber a esposa. Então, o que você tem que ver é o seguinte: você tem que ajudar a pessoa a chegar onde ela precisa chegar para resolver não só o casamento dela, mas resolver a vida dela. A pessoa está ignorando pontos vitais ali. Percebe que o lance de olhar a traição é a ponta do iceberg de um sistema que já está de base dando problema? Então, em suma, você também poderia dizer o seguinte: você não lê traições porque você é uma pessoa inteligente. Essa é a resposta elegante. Porque você é inteligente o suficiente para ver onde é que está de fato o problema.